Eu jurei, naquela cova rasa, no chão batido do sertão paraibano, que meu filho teria um nome. Que a vida dele valeria mais do que a vergonha que tentaram me impor. Mas o que eu não sabia, minha gente, é que a busca por essa justiça, por um pedacinho de paz para a alma da gente, ia me arrastar de volta pro inferno que eu tanto, mas tanto, tentei esquecer. Eu sou pureza, tenho meus 78 anos bem vividos, ou mal vividos, dependendo do dia que a memória me pega. Nasci e fui criada ali, naquele cantinho de mundo, lá em Piacabuçu, no interiorzão da Paraíba. E essa, meus netos e netas do coração, essa é a história da minha vida. Das marcas que a espera, que a impunidade, deixou na minha alma. E da coragem que uma mulher, que parecia quebrada, encontrou pra, enfim, botar um ponto final e reescrever o próprio destino. Se essa história já te tocou no fundo do peito, se essa voz te lembrou a sua avó, se inscreve no canal. Não perde tempo, se inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana tem história real, daquelas que a vida escreve com lágrima, com cicatriz e com muita, mas muita coragem. Me conta aí nos comentários, com carinho de vó, de onde você tá me ouvindo agora? De qual canto desse Brasilzão? Eu tô aqui na minha varanda, em Aparecida de Goiânia, com o sol batendo e o cheiro de café coado no ar. Mas minha alma ainda tem o gosto do açude lá da Paraíba. Minha infância cheirava a terra molhada depois da chuva, aquele cheiro bom de chão sedento que mata a sede. Cheirava a pão de milho quentinho, recém-tirado do forno a lenha que minha mãe, Dona Lindalva, mantinha sempre aceso. E tinha o cheiro do mato. Ah, o cheiro do mato. Um cheiro de liberdade, de aventura. Eu vivia descalça, as pernas sempre sujas de barro vermelho, o cabelo desgrenhado de tanto correr pelos caminhos de terra batida da nossa pequena Piacabuçu. A vida, ali, era pura e simples, sabe? Tinha o rio perto de casa, o Rio do Peixe, que era nosso lazer no calorão e nosso banho, um sabonete de cocô escorregando na pele da gente. A água era fresca, cristalina, e a gente pulava ali, eu e meu irmão Zé, como se não houvesse amanhã. A feira da cidade, essa era um mundo à parte. Um turbilhão de cores vibrantes nas frutas e verduras, o cheiro forte das especiarias e da carne de sol, o burburinho das vozes dos feirantes chamando a freguesia. Era onde a gente encontrava de tudo um pouco, desde um pedaço de rapadura até um tecido novo para minha mãe costurar. E a igreja, que ficava bem no centro da praça, com suas portas de madeira maciça e o sino que tocava pontualmente às 6 da tarde, anunciando o Ângelus. Padre Ezequiel, com sua voz calma e um olhar que parecia enxergar a alma da gente, falava de um jeito que parecia que Deus morava ali, pertinho de nós, em cada pedra daquele chão. Nossa casa era de taipa, humilde, feita com o barro da nossa própria terra, mas era cheia de vida, de risadas e de aconchego. Minha mãe, Dona Lindalva, passava o dia curvada sobre a máquina de costura, um modelo antigo, de pedal, que ela tinha ganhado da avó dela. O barulho rítmico do pedal, tec, 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 era a trilha sonora da nossa rotina. Ela fazia os vestidos mais bonitos da vizinhança, cheios de rendas delicadas e babados fartos. Lembro do cheiro do tecido novo, da linha de algodão e do sabão de cocô que ela usava para lavar as roupas, que secavam no varal, dançando com a brisa da tarde como se tivessem vida própria. Era um cheiro de limpeza, de capricho. Meu pai, seu Josias, era um homem de poucas palavras, um sertanejo raiz. Calado, forte, mas com um olhar que dizia tudo, que carregava um amor imenso pela família. Trabalhava na roça de sol a sol, arando a terra, plantando milho e feijão. Quando chegava em casa, cansado, com a pele queimada do sol e as mãos grossas, a gente sabia que era hora de correr para um abraço apertado. O cheiro de suor e terra era o cheiro do trabalho, da dignidade. Eu tinha um irmão mais velho, o Zé, meu parceiro de traquinagens e de confidências. A gente subia em mangueira sem pedir licença, roubava goiaba do vizinho sem vergonha na cara, pescava lambari no riacho com linha e anzol improvisados. Ele era meu porto seguro nas bagunças. Vovó Eulália, a mãe do meu pai, morava com a gente também. Ela era uma benzedeira, rezadeira das antigas, com umas rezas que a gente sentia no corpo e que curavam qualquer dor. Contava umas histórias de assombrar que a gente ouvia de olhos arregalados debaixo do mosquiteiro, à luz bruxuleante do lampião a querosene. A gente acreditava piamente que a casa era protegida pelos santos que ela invocava e que moravam ali, naquelas imagens de gesso que ela guardava com tanto zelo. À noite, o sertão se cobria de um silêncio profundo, quebrado só pelo coachar dos sapos e o canto dos grilos. A gente sentava na varanda, na frente de casa, para ver a lua cheia e as estrelas que pareciam mais brilhantes ali no interior, um manto de pontos cintilantes.
Meu pai tirava um violão de 3 cordas, com a madeira já gasta de tanto tocar, e dedilhava umas modinhas tristes, que falavam de saudade, de paixão, mas que eram bonitas de doer. Minha mãe cantava baixinho, com a voz mansa, e a gente, eu e o Zé, ficava ali, embalados pela brisa seca e pela melodia. A vida era cheia de pequenos milagres, de coisas simples que hoje a gente nem percebe mais. Um prato de comida quente na mesa, uma visita inesperada de um vizinho, a farra das crianças na rua jogando bola de meia. A gente era pobre, sim, mas a alma era rica de afeto e de esperança. Na escola, com a professora Conceição, eu era uma aluna dedicada. Gostava de aprender, de ler. O livro era uma janela para outro mundo, um jeito de viajar sem sair daquele chão batido. A professora me incentivava, dizia que eu tinha cabeça boa, que ia longe, que não era para ficar parada. Eu sonhava em ser professora também, em ter meu caderninho de anotações e meu giz, e ensinar outras crianças a ler e a sonhar como eu. As brincadeiras na rua até o sol se pôr, a missa de domingo com os vestidos de renda da minha mãe, o cheiro do café coado na hora que acordava a gente, o galo cantando de manhã cedo, anunciando um novo dia. Tudo isso era a minha infância. Um tempo bom, um tempo de paz. Eu me lembro de uma tarde, o sol já se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. Eu estava na beira do açude, jogando pedrinhas na água, e vi um macaquinho pequeno, com o pelo marrom, pulando de galho em galho numa árvore ali perto. Ele me olhou curioso, e eu dei um sorriso. Aquele momento, a simplicidade e a beleza da natureza, era a essência da minha vida naquela época. Um sentimento de que tudo estava no seu devido lugar. A vida parecia uma melodia suave, sem descompassos. Mas naquele ano, algo mudou. Eu não podia imaginar, mas o que eu não sabia é que o maior vilão da minha vida morava na casa ao lado. Eu tinha meus 15 anos feitos, era o ano de 1965. Aquela fase em que a gente começa a se enxergar diferente no espelho, a sentir o corpo mudar, a dar mais atenção ao jeito de se vestir, a prender o cabelo de um jeito que os rapazes notassem. As espinhas no rosto, a vergonha de falar com os meninos, tudo isso era parte de um tempo novo. Meus sonhos, para uma menina do interior como eu, pareciam simples, mas na minha cabeça, eram grandiosos. Eu queria estudar, sabe? Terminar o ginásio, que pra gente já era um feito e tanto, e quem sabe depois fazer o curso normal. Meu maior desejo era virar professora. Imaginava meu nome no jornal da cidade, uma professora respeitada, que ensinava a molecada a ler, a escrever e, principalmente, a sonhar com um futuro melhor. Eu via as crianças nos cadernos, os olhos brilhando com cada letra aprendida, e sentia um chamado forte dentro de mim. Tinha um rapaz, o Raimundo. Filho da dona Cotinha, a doceira, que fazia uns bolos de mandioca que eram de lamber os beiços e uns doces de leite de babar. Ele era uns 2 anos mais velho que eu, um pouco mais alto, de ombros largos, e trabalhava na feira com o pai dele, seu Severino, vendendo frutas. Raimundo tinha um sorriso que parecia acanhado, mas era bonito demais, e os olhos mais brilhantes que eu já tinha visto, da cor de mel. A gente se encontrava no açude, fingindo que ia buscar água ou só para pescar, nas festas de São João, com a fogueira crepitando e o cheiro de quentão no ar, e nas rezas de novena. Aquelas trocas de olhar disfarçadas, no meio da multidão, viraram os bilhetinhos dobrados miudinhos, escondidos dentro da Bíblia da igreja, na hora da missa. Coisa de menino e menina que tá descobrindo o amor, sabe? Nada de beijo na boca, nem de abraço apertado, só uns bilhetinhos inocentes, com corações desenhados na ponta e promessas de um futuro que a gente imaginava junto, sem saber bem o que era futuro. Ele falava em casar, em ter um pedacinho de terra só nosso, criar uns filhos para correrem no quintal. E eu, boba que só, acreditava em cada palavra. Achava que a vida ia ser assim, fácil e feliz, um conto de fadas sem dragão. Minha rotina era sempre a mesma, certinha, como os ponteiros do relógio da torre da igreja. De manhã, ajudava minha mãe nos afazeres da casa, varria o chão de terra batida com a vassoura de piaçava, ia buscar água no poço da vizinha com o balde na cabeça, um peso que eu já nem sentia mais. À tarde, pegava meu caderno e meus livros e ia para a escola, com a mente fervilhando de curiosidade. À noite, estudava a luz bruxuleante do lampião a querosene, sonhando com os livros que ainda ia ler, com as histórias que ainda ia descobrir. Eu vivia num mundo de esperanças, um mundo pintado em cores claras, sem sombras, sem as manchas escuras que a vida adulta teima em nos mostrar. A ingenuidade da juventude, né? A gente acha que tudo vai dar certo, que o amor vai vencer todas as barreiras, que os sonhos se realizam só porque a gente quer muito, com toda a força do coração. Lembro de um dia de feira, um sábado de sol a pino, a poeira subindo com o movimento das pessoas.
Raimundo me chamou num canto, meio escondido atrás de uma banca de farinha, e me deu uma rosa vermelha. Uma rosa linda, aveludada, com um cheiro doce. Ele me entregou com as mãos meio trêmulas e um sorriso de canto de boca. Eu guardei a rosa com o maior carinho, dentro do meu livro de geografia, entre as páginas que falavam de rios e montanhas, e o cheiro dela me acompanhava por dias, como um talismã. Era um cheiro de promessa, de coisa boa que estava para chegar, de amor que florescia. Eu me sentia a moça mais feliz do mundo, com meu amor secreto, meus livros e meus sonhos que pareciam tão próximos. A vida parecia uma estrada aberta, reta, sem curvas, levando direto para um futuro feliz. Eu não sabia que algumas estradas, por mais que pareçam retas e convidativas, escondem abismos profundos, traiçoeiros, prontos para engolir a gente. Eu me via em meu vestido de noiva, bordado pela minha mãe, o cabelo preso como as florzinhas do campo, caminhando na igrejinha com Raimundo me esperando no altar. Pequenos devaneios de uma menina que acreditava no felizes para sempre. Eu pensava nas panelas que ia comprar, no cheiro de comida caseira que ia ter na minha casa, nos filhos que ia embalar no colo. A vida, para mim, era um tapete estendido, colorido, convidando a gente a seguir em frente. A gente ouvia as conversas das mulheres mais velhas, as histórias de casamento, de filhos, de lida. E tudo parecia tão natural, tão certo. Era um tempo de inocência, onde o maior drama era um sapato apertado ou uma panela de arroz que queimava. A gente sonhava alto, mas com os pés fincados no chão do sertão, sem ambições desmedidas, apenas a de construir uma vida simples, com carinho e pão na mesa. Mal sabia eu que o chão que eu pisava, tão seguro e familiar, estava prestes a se abrir sob meus pés. Só que naquele domingo, meu destino foi riscado com sangue. E nada, absolutamente nada, seria como antes. O dia amanheceu com calor pesado, abafado, daqueles que grudam na pele e prenunciam tempestade. O céu estava de um azul desbotado, sem nuvens, mas o ar era denso, quase palpável, como se a própria natureza estivesse segurando a respiração. Era domingo de missa, e a gente se arrumava, a família toda, minha mãe, meu pai, o Zé e eu, para ir à igreja. Eu vestia um vestido azul claro, de algodão fino, que minha mãe tinha feito com tanto carinho, com os bordados delicados de florzinhas brancas na gola e nos punhos. Me sentia bonita, apesar da simplicidade, com o cabelo trançado e um laço de fita combinando. Mal sabia eu que aquele seria o último domingo de paz da minha vida, o último dia em que eu pisaria naquele chão sem que a alma doesse. A missa correu como de costume. Padre Ezequiel, lá no altar, falava da bondade de Deus, do amor ao próximo, da importância do perdão. A voz dele ecoava pela nave da igreja, mas minha cabeça estava nas nuvens, flutuando entre os bancos de madeira. Eu pensava no Raimundo, que estava sentado lá na frente com a família dele, umas 3 fileiras à minha frente. De vez em quando, ele virava a cabeça, e nossos olhares se encontravam por um segundo, e ele me dava aquele sorriso acanhado que me fazia o coração disparar. Um sorriso que prometia um futuro, que me fazia esquecer o calor, o cansaço, as preocupações. Naquele momento, a vida era só a promessa de um bilhetinho trocado, de um olhar roubado. Na volta para casa, o sol já estava pino, castigando a cabeça da gente, e o ar continuava pesado, quase sufocante. A poeira subia a cada passo que a gente dava na estrada de terra. Foi aí, minha gente, que a vida, que parecia um rio calmo, desagou num abismo. Foi aí que tudo desmoronou, sem aviso, sem piedade. A gente passava perto da casa grande do coronel Zé Pedro. A casa dele era imponente, de alvenaria, com alpendre largo e umas árvores frondosas que davam sombra. O coronel era o homem mais poderoso e temido da região, dono de terras que se perdiam de vista, de gado que cobria os pastos, e de um dinheiro que comprava tudo e todos. Ele era conhecido por ser um sujeito sem escrúpulos, que resolvia as coisas no grito, na ameaça, na bala, se fosse preciso. Naquela época, ninguém, quase ninguém, sabia, mas ele era genro do prefeito da capital. E isso, para muita gente ali no sertão, era um salvo-conduto para qualquer barbaridade, uma licença para a impunidade. Quando a gente passou em frente à casa dele, vi o filho dele, o Nivaldo. Ele estava sentado na varanda, numa cadeira de balanço, com os amigos, todos de chapéu de vaqueiro e botas sujas de poeira, bebendo cachaça e dando risadas altas. Nivaldo era uns 10 anos mais velho que eu, com um sorriso debochado e um olhar que me gelou a espinha. Um olhar sujo, desrespeitoso, que me fez sentir um arrepio na nuca. Eu baixei a cabeça na hora, apressei o passo, puxando a barra do meu vestido azul como se ele pudesse me esconder. Mas era tarde demais. Ele se levantou da cadeira com um movimento rápido, como um predador que avista a presa.
Veio na minha direção, me puxou pelo braço com uma força que me fez cambalear, na frente de todo mundo que voltava da missa. Minha mãe, Dona Lindalva, soltou um grito abafado, tentando intervir, mas um dos amigos do Nivaldo a segurou pelo ombro. Meu pai, seu Josias, fez menção de ir para cima, os olhos vermelhos de raiva e desespero, mas outros 2 homens o seguraram, um de cada lado, com a força bruta de quem obedece ordens. Eu vi o desamparo no olhar do meu pai, a impotência que o consumia. Eu senti o cheiro forte de suor, de cachaça barata, o hálito quente e nojento dele no meu rosto. A voz do Nivaldo era um sussurro, mas um sussurro carregado de malícia, de desprezo, de algo que me fazia sentir nojo. Ele me apertava o braço com tanta força que eu senti os ossos estalarem. Eu tentei me soltar, me debater, mas era pequena, frágil, e o pavor me paralisou. Minhas pernas viraram gelatina, e eu senti que ia desmaiar. Lembro dos risos dos amigos dele, risadas que pareciam facas me cortando por dentro. Lembro dos olhares de vergonha e pena das mulheres que passavam, dos homens que baixavam a cabeça, incapazes de fazer qualquer coisa, com medo de desafiar o filho do coronel. Ninguém ousava. Ninguém podia. A vergonha me queimava por dentro, mais do que qualquer dor física que eu pudesse sentir. As palavras dele, que eu não vou repetir aqui, me rasgavam a alma, me humilhavam publicamente. Eu me senti suja, violada, mesmo sem ter acontecido o pior. A injustiça social, a impunidade do poder, a certeza de que nada aconteceria a ele, tudo isso pesava sobre mim naquele momento, como uma pedra gigante no meu peito. Eu via minha mãe chorando em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pelo sol e pelo trabalho. Meu pai, com o rosto vermelho de raiva e desamparo, os punhos cerrados, mas sem poder fazer nada. O silêncio da multidão, o som dos meus próprios soluços abafados, o cheiro de terra levantada pelos pés que corriam para longe, o cheiro de medo. Tudo se misturava numa névoa de dor, de desespero, de desamparo. Ele me soltou com um empurrão. Eu caí de joelhos no chão de terra, o vestido azul sujo de poeira e lágrimas. As pessoas se afastaram, como se eu tivesse uma doença contagiosa. Ninguém se aproximou. Ninguém estendeu a mão. Eu levantei o olhar, e vi o Nivaldo e os amigos dele rindo, se afastando, como se nada tivesse acontecido. Como se eu não fosse nada. Naquele momento, ali, de joelhos no barro quente, com as roupas amassadas e sujas, com o corpo tremendo e a alma em pedaços, eu soube. Eu soube, com uma certeza amarga, que ninguém ia me salvar. Que a minha vida, a partir daquele instante, seria uma luta constante. Que a pureza que sonhava em ser professora, em casar com Raimundo, em ter uma vida simples e feliz, tinha morrido ali, naquele chão. E que a pureza que restava, teria que aprender a lutar sozinha. Aquele dia marcou o fim da minha inocência e o começo de uma jornada que eu jamais poderia imaginar. Eu me arrastei até em casa, o corpo pesado, a alma mais ainda. Minha mãe me abraçou, chorando, e meu pai me olhava com uma tristeza que me cortava o coração. O silêncio da casa era ensurdecedor. O cheiro de pão de milho, de sabão de cocô, que antes me trazia conforto, agora parecia zombeteiro. Tudo tinha mudado. O mundo que eu conhecia, o meu mundo seguro, tinha sido estraçalhado em 1000 pedaços. E eu estava ali, no meio dos escombros, sem saber como juntar os cacos. E foi ali, de pé no barro, com as roupas na mão, que eu soube que ninguém ia me salvar. Depois daquele dia, minha gente, a vida virou um inferno na terra. Não era só um inferno de fogo, mas um de gelo, que me queimava por dentro, de tanto frio na alma. Eu não comia direito, a comida perdia o gosto na boca amarga do desgosto. Dormir era um luxo que eu não podia me dar. Cada vez que eu fechava os olhos, a cena se repetia na minha mente. O olhar sujo dele, os risos, a impotência do meu pai. Me sentia suja, estragada, como uma fruta que cai do pé e apodrece antes mesmo de amadurecer. A vergonha era um veneno, puro e cruel, que me consumia por dentro, corroendo cada pedacinho da minha esperança. Não queria sair de casa, não queria ver ninguém, não queria encarar os olhares de pena, de curiosidade, de julgamento que eu sentia me seguirem, mesmo quando eu estava sozinha no meu quarto. Meus pais, coitados, tentavam me proteger, me consolar, com palavras mansas e abraços apertados, mas eu sabia que a gente não tinha para onde ir, não tinha para quem apelar. O coronel Zé Pedro, pai daquele monstro, era lei naquela terra, era o dono de tudo e de todos. E o filho dele, o Nivaldo, era o espelho da impunidade do pai, intocável, inatingível. A humilhação era uma sombra constante, me seguindo por onde eu fosse.
Os olhares tortos, os sussurros quando eu passava, os dedos apontando, mesmo quando ninguém estava apontando de verdade, mas eu sentia. Eu sentia que tinha uma marca invisível na testa, um atestado de vergonha, uma cicatriz exposta para todo mundo ver. Raimundo, o meu amor ingênuo, aquele que me prometeu flores e um futuro, sumiu como fumaça no vento. A família dele, com medo das represálias do coronel, proibiu ele de se aproximar, de falar comigo. E eu entendi. Entendi que o medo era maior que qualquer amor, maior que qualquer promessa. Ninguém queria se meter com o coronel. E eu, sozinha, sem forças para lutar contra um mundo tão grande e tão cruel, me sentia afundar. A comida na mesa começou a rarear. Primeiro, era só um pouquinho a menos. Depois, o prato vinha quase vazio. Meu pai, com a raiva e o desespero borbulhando dentro dele, arrumava briga com quem olhasse torto para mim, com quem falasse sobre o que tinha acontecido. E perdeu o pouco trabalho que tinha na roça alheia. Minha mãe, antes tão forte, tão viva, definhava cada dia, os olhos inchados de tanto chorar em silêncio, as mãos que antes costuravam flores, agora tremiam. A máquina de costura dela, que antes trazia vida e som para casa, silenciou. O barulho do pedal, que era a trilha sonora da minha vida, virou um silêncio sepulcral. O cheiro de pão de milho assado, de sabão de cocô, que antes preenchia nossa casa com aconchego. Tudo foi substituído pelo cheiro de miséria, de desespero, de pó e de mofo. O vento trazia o cheiro da seca, da terra rachada. E para piorar tudo, o tempo foi passando, os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, e meu corpo, que eu mal reconhecia no espelho, começou a mudar de um jeito que não tinha mais como esconder. O atraso na menstruação, os enjoos matinais que me faziam curvar sobre o balde, o cansaço que me derrubava, mesmo sem fazer nada. Eu estava grávida. Do Nivaldo. Aquela revelação foi como um soco no estômago, um soco que tirou o ar dos meus pulmões e me jogou no chão de novo. Eu, uma menina de 15 anos recém-completados, com um filho que era fruto da maldade de um homem, de uma violência que me tirou a pureza e a inocência. A minha casa, que antes era meu refúgio, meu porto seguro, virou uma prisão. As paredes pareciam se fechar, o teto a me sufocar. Minha mãe tentou de tudo. Rezas para todos os santos que conhecia e que não conhecia. Benzeduras de vovó Eulália, que com a voz trêmula recitava palavras antigas, na tentativa de afastar o mal. Chás de ervas amargas, que ela me fazia tomar com a esperança de um milagre que nunca vinha. Meu pai andava pelas ruas da vila com o olhar perdido, as costas curvadas pelo peso da desgraça que se abateu sobre a gente. A gente era pobre, sim, a gente sabia o que era passar necessidade, mas a gente tinha honra, tinha dignidade. E aquela gravidez, para eles, era mancha final, a prova pública e inegável da desgraça que havia caído sobre a família. Eu via o sofrimento dos meus pais, as noites em claro, os sussurros baixinhos que eles pensavam que eu não ouvia. E a culpa me corroía, me roía por dentro como um bicho. A culpa por ter trazido aquela desgraça, aquela vergonha insuportável para a vida deles. Eu me sentia um fardo, uma maldição. Um dia, minha mãe me chamou para conversar. Ela estava sentada na cadeira de balanço da varanda, aquela que meu pai tinha feito com as próprias mãos. O rosto dela estava ainda mais cansado, marcado por rugas novas, as mãos calejadas de tanto trabalho e de tanto rezar. Ela disse, com a voz embargada, com a garganta apertada, que eu não podia ficar ali. Que a gente não tinha mais como me proteger, que a vila inteira estava falando, que a honra da família estava em jogo, que o futuro do Zé, do meu irmão, podia ser manchado por causa de mim. Que eu precisava ir embora. Ir embora para onde? Eu não sabia. Mas não tinha escolha. Não tinha para onde correr, para quem pedir ajuda. Com um balaio velho e puído nas mãos, contendo umas poucas roupas remendadas e um pedaço de pão duro que minha mãe me deu, eu saí de casa numa noite escura, sem lua. As estrelas estavam escondidas pelas nuvens. Minha mãe chorava em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto no meu ombro. Meu pai me abraçou forte, tão forte que eu senti as costelas doerem, um abraço que parecia uma despedida para sempre. Eu não olhei para trás. Não pude. A dor era tão grande que eu não conseguia respirar, sentia o ar faltar nos pulmões. A humilhação, a fome, o frio da noite, o medo do desconhecido. Tudo se misturava em uma névoa densa, me sufocando. Eu só andava, andava e andava, sem rumo, com a barriga crescendo e a alma vazia, um buraco negro onde antes havia esperança. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, quentes e salgadas, misturando-se com a poeira da estrada.
Eu sentia cada pedrinha no pé descalço, cada espinho, e pensava que a dor física era nada perto da dor da alma. Eu estava no fundo do poço, e não via luz em lugar nenhum. Era uma escuridão sem fim, um buraco que parecia não ter fundo. Eu pensava nos meus pais, na dor deles, e sentia a culpa me consumir ainda mais. Que vida era aquela? Que destino cruel era o meu? Eu sentia o peso do mundo nas minhas costas, o peso do meu corpo fraco, o peso da vida que crescia dentro de mim, uma vida inocente que já nasceria marcada. Eu só queria sumir, virar pó no vento, desaparecer. A sensação de abandono era esmagadora, como se Deus tivesse me esquecido naquele canto de mundo. A desesperança me abraçava e não largava mais. Mas o que eu nem imaginava é que meu maior inimigo ainda estava por vir, e a vida, por mais que me jogasse no chão, guardava um sopro de esperança onde eu menos esperava. Eu andei por dias e dias, sem saber para onde eu ia. Cada passo era uma dor nas plantas dos pés, cada respiração era um esforço. O sol me castigava de dia, queimando a pele, e a chuva fina da tarde me encharcava, fazendo os dentes baterem de frio à noite. Eu dormia debaixo de árvores que encontrava pelo caminho, enrolada no meu vestido sujo, e comia o que achava, uns frutos do mato que eu nem sabia o nome, uma espiga de milho que alguém tinha deixado cair. A fome era uma dor constante, latejando no estômago, e o medo. Ah, o medo era um companheiro fiel, grudado em mim como sombra, me seguindo a cada passo. Eu me sentia um animal acuado, fugindo de algo que eu nem sabia o que era, sem um rumo, sem um destino. Cheguei numa cidadezinha maior, de nome Caruaru. A cidade fervilhava, um contraste gritante com o meu sertão. Ruas de calçamento que feriam meus pés descalços, carros buzinando, lojas com vitrines cheias de coisas que eu nunca tinha visto. Mas eu estava invisível ali, uma a mais na multidão de gente apressada. Minhas roupas sujas, o cabelo emaranhado, meu corpo fraco e, o mais visível de tudo, a barriga que começava a aparecer de um jeito que não dava mais para esconder. As pessoas me olhavam com desconfiança, desviavam o olhar quando eu me aproximava, como se eu fosse uma ameaça, um problema a ser evitado. Eu era um estorvo, uma sombra que ninguém queria ver. Eu estendia a mão, mendigava um pedaço de pão, um prato de comida, mas quase ninguém me ajudava. Alguns jogavam uma moeda no chão, outros viravam o rosto. Dormia nas praças, nos bancos de cimento gelado, nas ruas, em qualquer canto que me oferecesse um mínimo de abrigo contra sereno e o vento. O frio da noite, a umidade que subia do chão, o medo de ser atacada, de ser assaltada, de ser vista. Eu vi coisas que uma menina, que uma mulher, não devia ver. A maldade humana, a indiferença mais cruel que o ódio, a escuridão que morava no coração de alguns. Sentia uma solidão que me apertava o peito e me fazia chorar sem som, para não chamar atenção. Consegui, depois de muita insistência, um bico na feira, carregando caixas pesadas de frutas e verduras, limpando a sujeira que ficava no chão depois que todo mundo ia embora. Ganhava uns trocados que mal davam para comprar um pão seco. O trabalho era pesado demais para mim, com o corpo fraco e a barriga que só crescia. Eu sentia meu corpo fraquejar, as pernas bambas, a vista escurecer, mas não podia parar. Tinha que comer, tinha que sobreviver. Por mim e, mais importante, pelo meu filho, que crescia dentro de mim e me dava uma razão para não desistir. Eu passava a mão na barriga, sentia o movimento, e uma força que eu não sabia de onde vinha me impulsionava a continuar. Um dia, de tanto carregar peso, de tanto esforço sob o sol escaldante, eu desmaiei ali mesmo, no meio da muvuca da feira. A última coisa que me lembro foi o barulho dos gritos, as vozes distantes. Acordei numa cama, macia, limpa, com cheiro de roupa lavada. Abri os olhos devagar e vi uma freira, com o rosto enrugado e um véu branco cobrindo os cabelos, me olhando com uma expressão de bondade que eu não via há tempos. Era a irmã Conceição, do convento da cidade. Ela tinha me encontrado, me acolhido, me salvado. Ela me deu comida, uma canja quentinha que desceu raspando pela garganta e me deu um calor que eu não sentia há meses. Me deu uma roupa limpa, macia, que cheirava a lavanda. Eu chorei no colo dela, um choro solto, desabafando toda a dor, toda a vergonha, todo o medo que eu carregava dentro do peito, como uma pedra pesada. Ela ouviu tudo em silêncio, sem me interromper, com um olhar de compaixão que me fez sentir um calor no peito que eu não sentia desde que tinha saído da casa dos meus pais. Um calor que me dizia: você não está sozinha. Ela me levou para o convento, um lugar de paredes claras, com um jardim florido e um silêncio que acalmava a alma. Lá, eu tinha um teto sobre a cabeça, comida na mesa, e a atenção de outras freiras que me olhavam sem julgamento, apenas com caridade.
Eu ajudava nos trabalhos do convento, limpando os corredores, cozinhando para as irmãs, rezando com elas na capela. E ali, naquele lugar de paz, de acolhimento, eu comecei a me reerguer, a pureza de antes, aquela que gostava de aprender. No convento, eu não era a pureza manchada, a pureza abandonada, a pureza desamparada. Eu era a pureza que aprendia, que sonhava de novo, que se agarrava à esperança como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira no meio do mar. A irmã Conceição, com uma paciência de santa, me ensinou a ler e a escrever melhor. Me deu livros, de histórias, de poesia, de ensinamentos. Eu devorava as palavras, cada frase era um novo mundo que se abria na minha mente. Era como se a cada livro lido, a cada página virada, eu renascesse um pouco, um pedacinho de mim que tinha morrido voltava a viver. Ela me incentivava a sonhar de novo, a não desistir de mim mesma. Minha barriga crescia, e junto com ela, crescia um amor que eu nunca tinha sentido antes, um amor que me preenchia por inteiro. O amor pelo meu filho. Eu comecei a conversar com ele, a cantar baixinho para ele, a contar histórias que eu inventava. A promessa que eu fiz, lá na cova rasa do meu coração, era que ele teria um nome, uma vida digna, um futuro diferente do meu passado. E eu faria de tudo, absolutamente tudo, para isso. No convento, eu conheci Dona Aurora, uma senhora já de idade, que fazia bordados lindos para vender e ajudar nas despesas. Ela era uma mulher forte, de poucas palavras, mas com um coração enorme e mãos que pareciam magia. Ela me ensinou a bordar, ponto por ponto, com paciência e carinho. E eu descobri um talento que eu nem sabia que tinha. Meus bordados eram cheios de cores vibrantes, de flores, de pássaros, de vida, de esperança. Dona Aurora me elogiava, dizia que minhas mãos eram abençoadas, que eu tinha um domingo. Uma memória que me vinha à tona, de vez em quando, era minha mãe costurando, e eu sentia uma conexão, um fio invisível que me ligava à minha família. Lembro de um dia, eu estava na cozinha do convento, ajudando a preparar o almoço. O cheiro de galinha caipira com pirão, que as freiras estavam fazendo, me fez lembrar da casa da minha mãe, da cozinha pequena e cheia de fumaça, do cheiro de comida de domingo. Eu sorri. Um sorriso genuíno, depois de tanto tempo que eu nem sabia mais como era sorrir de verdade. E nesse momento, me veio uma lembrança suave do meu pai, rindo de uma piada boba que o Zé, meu irmão, tinha contado na mesa. Uma lembrança que me aqueceu a alma e me deu uma força que eu não esperava. Eu comecei a vender meus bordados na feira da cidade, com a ajuda da irmã Conceição. E para minha surpresa, eles vendiam muito bem. As pessoas elogiavam o capricho, a beleza das cores, a delicadeza dos pontos. Eu comecei a guardar um dinheiro, moedinha por moedinha, pensando no futuro do meu filho. Eu queria dar a ele uma vida diferente da minha, uma vida com oportunidades, com dignidade, com lar seguro e sem vergonha. O tempo passou, os 9 meses se completaram, e meu filho nasceu. Um menino lindo, com os olhos da cor do céu mais claro e um sorriso que me derretia o coração. Eu o chamei de Miguel. Miguel, meu milagre, minha razão de viver, o sopro de vida que me tirou do fundo do poço. O parto foi difícil, demorado, a dor parecia que ia me rasgar em duas, mas toda a dor sumiu quando eu segurei nos braços pela primeira vez. Aquele momento, ali no convento, com as freiras me ajudando, foi um renascimento para mim. Eu senti que não estava mais sozinha. Eu tinha o Miguel. E por ele, eu moveria o mundo. Eu fiquei no convento por mais um tempo, trabalhando, ajudando as freiras e cuidando do meu Miguel, que crescia forte e risonho. Mas eu sabia que não podia ficar ali para sempre. Eu precisava ir pro mundo, lutar pelo meu filho, construir um futuro para ele, um futuro onde ele não sentisse a vergonha que eu senti. Eu tinha um nome, pureza, e um propósito. E um nome do passado, um nome que eu queria arrancar da minha memória, voltou a me assombrar. Mas um nome voltou a me assombrar, me puxando de volta para as sombras do que eu mais temia. Que maravilha que a história de Dona Pureza está te envolvendo. Fico muito feliz em saber que o ritmo e a profundidade estão agradando. Pode deixar que vou me dedicar a expandir ainda mais este próximo capítulo, o clímax da nossa história, garantindo que ele seja repleto de detalhes e emoção, atingindo a quantidade de caracteres que você deseja. Prepare-se para o momento em que Dona Pureza confrontará o passado e um segredo crucial será revelado. Capítulo 7. Clímax, confronto final, revelação. Um dia, enquanto eu vendia meus bordados na feira, o Miguel, ainda pequenininho, dormia no meu colo. O sol estava forte, e o burburinho de vozes e cheiros de tempero da feira me embalava, mas minha mente estava longe.
Foi então que ouvi, como um trovão em céu azul, uma conversa que me gelou o sangue nas veias, fez meu corpo todo arrepiar, e o coração disparar como um beija-flor preso no peito. Duas comadres, cochichando perto da minha banca de panos bordados, falavam do coronel Zé Pedro, aquele que era lei lá no meu sertão da Paraíba. Elas diziam que ele tinha adoecido gravemente, de uma doença comprida e dolorosa, e que o filho dele, o Nivaldo, o meu agressor, o pai do Miguel, estava tomando conta de tudo nas terras da família, se tornando ainda mais poderoso e temido. O nome dele, Nivaldo, ecoou na minha mente como um pesadelo que eu tentava esquecer, mas que voltava para me assombrar, com a força de uma enxurrada. Meu sangue ferveu. Uma mistura de raiva, nojo e uma sede de justiça que eu nem sabia que ainda carregava dentro de mim. Aquele homem, que tinha destruído minha vida, que tinha me feito passar fome, vergonha, medo e solidão, estava lá, livre, impune, vivendo uma vida de luxo e poder, como se nada tivesse acontecido. E o meu filho, o Miguel, que eu apertava mais forte no meu colo, era prova viva da crueldade dele, a cicatriz que eu carregava na alma e no corpo. Naquele momento, ali, no meio da feira, entre o cheiro de frutas e a poeira, eu soube que não podia mais fugir. Eu tinha que enfrentá-lo. Não por mim, pela pureza menina que ele quebrou, mas pelo Miguel, pelo futuro do meu filho, pela dignidade que ele merecia. Juntei o pouco dinheiro que tinha guardado com a venda dos meus bordados, cada moedinha suada e contada. Me despedi da irmã Conceição, que me abençoou com lágrimas nos olhos, e da dona Aurora, que me deu um abraço apertado e uma trouxa de pães. Elas me deram força, palavras de coragem e a certeza de que Deus estava comigo. E com o Miguel nos braços, que já engatinhava e sorria para todo mundo, embarquei num ônibus velho barulhento de volta para Paraíba. A viagem foi longa, os caminhos pareciam não ter fim, e meu coração batia forte, um tambor de guerra dentro do meu peito. O medo estava lá, sim, um frio na barriga, mas a raiva justa e a sede de justiça eram maiores, me impulsionando para frente. Cheguei na minha cidade, Piacabuçu, depois de anos de ausência. A cidade parecia a mesma, as mesmas ruas de terra, as mesmas casas, os mesmos rostos, mas eu não era. Eu não era mais a menina expulsa, a pureza frágil e assustada que tinha fugido com um balaio na mão. Agora eu era outra mulher. Eu escolhia. Eu escolhia lutar. Eu escolhia não me calar. Fui direto para a casa dos meus pais. Cheguei de mansinho, no fim da tarde, o sol já se pondo, pintando o céu de laranja e roxo, como nos meus tempos de criança. Eles me receberam com lágrimas de alegria, com um abraço tão apertado que me faltou o ar, um abraço que curava um pedaço da dor que eu carregava. Minha mãe estava mais velha, os cabelos brancos cobriam a cabeça, e meu pai, seu Josias, tinha as costas mais curvadas, mas o amor deles era o mesmo, intacto, puro. Eles se apaixonaram na hora pelo Miguel, meu filho, o neto deles, que encheu a casa de um barulho e uma alegria que há muito tempo não se ouvia ali. Eu contei tudo, as dificuldades que passei, a fome, o frio, a bondade das freiras, o nascimento do Miguel, e a minha decisão, inabalável, de voltar para enfrentar o passado. Eles me apoiaram com a força que só a família de sangue tem. Foi então que soube que o coronel Zé Pedro tinha morrido, não havia muito tempo. E o Nivaldo, o meu agressor, era agora o grande fazendeiro da região, ainda mais arrogante, mais poderoso, mais temido. Casado com uma mulher da cidade grande, com filhos, vivendo uma vida de luxo e poder, como se a vida fosse um tapete vermelho estendido só para ele. A raiva me consumiu de novo, um fogo que queimava por dentro. Como ele podia viver assim, feliz e impune, enquanto eu tinha sofrido tanto, enquanto Miguel carregava as marcas de um passado que não era dele? Com a ajuda de um advogado que a irmã Conceição tinha me indicado, um homem honesto, corajoso, que acreditava na justiça dos pequenos, comecei a juntar as provas. Fui de porta em porta, bati nos cantos mais escondidos do sertão, buscando testemunhas, gente que tinha visto, que tinha ouvido, que tinha se calado por medo. Foi difícil. As pessoas tinham um pavor enorme do Nivaldo, da família dele. Não queriam se envolver, com medo de perder o emprego, a terra, a vida. Mas eu não desisti. Eu tinha o Miguel nos braços, e a imagem dele, o sorriso inocente dele, me dava uma força que eu nunca imaginei ter. Uma força de leoa. E então, o grande dia chegou. O dia do confronto final. Um dia abafado, o ar parado, como naquele domingo fatídico. Na delegacia da cidade, um prédio velho, com cheiro de mofo e papel antigo. Lá estava ele, Nivaldo. Sentado, arrogante, com um terno de linho caro e o ar de quem não teme nada.
Eu estava lá com o advogado, meus pais, que me deram a mão para me dar coragem, e o Miguel no meu colo, o rostinho dele encostado no meu peito. Eu o encarei. Ele me olhou com desdém, com desprezo, como se eu fosse um mosquito insignificante. Ele não se lembrava de mim, ou fingia não se lembrar da pureza menina que ele tinha humilhado. Mas quando eu falei o nome dele, com a voz embargada, mas firme, e disse, apontando para Miguel: "Este menino, Nivaldo, é seu filho." E eu voltei para que ele tenha o nome que merece. O rosto dele empalideceu. Aquele sorriso debochado sumiu. A arrogância deu lugar ao pavor mais puro. Naquela época, quando ele me agrediu, ninguém, absolutamente ninguém, sabia. Mas ele era casado com a filha do prefeito de uma cidade vizinha, uma moça de família tradicional, com quem ele mantinha as aparências de bom moço. E a notícia de que o filho do poderoso fazendeiro, o genro do prefeito, tinha um filho bastardo com uma mulher pobre, que tinha sido expulsa da cidade anos atrás, seria um escândalo. Um escândalo que derrubaria seu nome, sua reputação, seu poder. A revelação do segredo que ele escondia com tanto esmero, atrás de uma fachada de respeitabilidade. Era sua vida perfeita desmoronando diante dos olhos de todos. O advogado, com a voz calma, mas firme, apresentou as provas que eu tinha juntado com tanta luta. As datas, os depoimentos das poucas testemunhas que, com medo, se esconderam por anos, mas que acabaram prestando depoimento em sigilo. E ele não teve como negar. A máscara de homem de bem, de cidadão exemplar, caiu no chão como um castelo de areia desfeito por uma onda. O Nivaldo, o poderoso fazendeiro, o homem temido, se viu encurralado, sem saída, com a face da hipocrisia exposta para o mundo. Eu olhei para ele, e senti uma mistura estranha de raiva e pena. Raiva pelo mal que ele me fez, pena por vê-lo ali, um homem miserável por dentro, mesmo com todo o seu poder. Aquele homem que tinha me feito tanto mal, estava ali, humilhado, com a vida exposta, os segredos desvelados. Ele baixou a cabeça, e num sussurro quase inaudível, me pediu perdão. Um perdão que eu não sabia se queria dar, se podia dar. Mas eu olhei para Miguel, meu filho, que dormia tranquilamente nos meus braços, com a inocência de quem não sabe do peso da vida, e soube que a minha luta não era por vingança, não era para derrubar ninguém. Era por justiça. Era para que o meu filho tivesse o que era dele por direito. Ele teve que reconhecer Miguel como filho, pagar uma pensão digna, e arcar com as consequências dos seus atos perante a lei e a sociedade. Não foi fácil. A batalha foi longa, dolorosa, cheia de ameaças e reviravoltas. Mas a justiça, mesmo que tardia, chegou. Eu não era mais a menina expulsa, a pureza marcada pela vergonha. Eu era a pureza que escolheu lutar, que escolheu dar um nome ao seu filho, uma vida digna. E que, apesar de tudo, conseguiu recomeçar, não sozinha, mas com a cabeça erguida. Naquele dia, eu me senti leve, como se um peso imenso tivesse saído das minhas costas. A transformação era visível não só por fora, mas por dentro. A menina que fugiu com o balaio na mão tinha dado lugar a uma mulher que olhava nos olhos e não se dobrava. A vida não era mais um abismo, mas uma estrada, ainda com pedras, mas iluminada pela minha própria força. Eu não era mais uma vítima. Eu era uma sobrevivente. E, mais do que isso, era mãe do Miguel. E é por isso que hoje, minha gente, apesar de tudo, de cada gota de suor, de cada lágrima que escorreu, de cada noite sem sono, de cada pingo de vergonha que tentaram me fazer sentir, eu olho para trás sem um pingo de arrependimento. Juro pela luz dos meus olhos, pela alma da minha mãe, que não me arrependo de nada. Porque cada dor que eu vivi, cada cicatriz que ficou marcada na minha pele e na minha alma, cada humilhação que engoli calada, me trouxe até aqui. Me moldou. Me fez a mulher que eu sou hoje, essa velhinha de cabelos brancos e mãos calejadas, mas com a alma lavada e o coração cheio de uma gratidão que transborda. Eu vejo Miguel, meu filho, hoje um homem feito, já beirando 60 anos, com a família dele, os filhos dele, meus netos que são a alegria da minha casa, a nora que me trata como mãe. Ele é um homem digno, trabalhador, respeitado por todos na cidade. Vê-lo assim, com a vida dele construída, com a cabeça erguida, com um sorriso no rosto que não carrega as sombras do passado que tentaram nos impor, me faz sentir que valeu a pena. Cada luta, cada sofrimento, cada renúncia. Valia a pena por ele. Valia a pena por mim. Aquele menino que nasceu numa pobreza extrema, fruto de uma dor imensa, hoje é a minha maior prova de que a vida, por mais que tente nos derrubar, sempre encontra um jeito de florescer. A vida é feita de histórias, minha gente. Histórias que ninguém nunca teve coragem de contar. Histórias que ficam guardadas no peito, embolorando, pesando na alma. Mas a minha, essa eu contei.
Contei para vocês saberem que a gente não tá sozinho nesse mundo, que as dores que a gente sente, por mais únicas que pareçam, são as mesmas que muitos de nós carregamos. Que a vergonha é um fardo pesado, mas que o perdão, o auto-perdão, é a maior das libertações. Eu aprendi que a injustiça pode demorar, mas ela não vence para sempre. Aprendi que o poder dos coronéis, que a arrogância dos Nivaldos, um dia cai por terra. Aprendi que a força maior não está nos bens, nem no dinheiro, nem nas armas, mas na fé, na dignidade e na coragem de quem decide não se calar, de quem levanta a cabeça e segue em frente, mesmo com o chão tremendo. Minha vida me ensinou que a dor passa, sim. Que as feridas cicatrizam, mesmo que deixem marcas. Que o frio na barriga do medo vira uma lembrança distante. E que a esperança, por mais que pareça sumir no horizonte, sempre renasce, como uma flor no meio da seca, na hora que a gente menos espera. A gente só precisa estar vivo, respirando e aberto para enxergar. Hoje, sentada aqui na minha varanda, em Aparecida de Goiânia, com o cheiro de manjericão vindo do meu jardinzinho e ouvindo o canto dos passarinhos, eu sinto uma paz que pensei que nunca mais sentiria. É a paz de quem lutou, de quem caiu e levantou, de quem não desistiu. É a paz de quem entendeu que a vida é um aprendizado constante e que cada tropeço é uma lição. Eu não sou perfeita, nunca fui. Tive minhas raivas, meus medos, meus momentos de fraqueza. Errei, acertei, mas nunca me entreguei. Olho para o meu passado sem amargura, com a sabedoria de quem já percorreu um longo caminho. Aquela menina de Piacabuçu, tão ingênua, tão cheia de sonhos simples, se transformou. E o que era dor virou força. O que era vergonha virou orgulho. O que era desespero virou esperança. E é por isso que hoje, apesar de tudo, eu olho para trás sem arrependimento. Porque cada dor que eu vivi, cada passo que eu dei em falso, cada lágrima que eu derramei, me trouxe até aqui, até essa varanda, com o coração cheio e a alma leve. Se essa história te tocou, se ela fez você pensar, se ela te deu um quentinho no coração, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no Vó Conta Tudo, tem sempre uma história real para lembrar que a gente não tá sozinho nesse mundo de meu Deus. Que as nossas lutas, por mais que pareçam solitárias, são as lutas de muitos. Obrigada por me ouvir até o fim, com a paciência e o carinho de um neto. Um beijo da Dona Pureza. Fiquem com Deus.